Olá, Advisor! Nesse vídeo a gente vai falar sobre a pesquisa de mercado, sua importância e dar algumas dicas de como vocês podem ajudar os Achievers nessa tarefa. O grande objetivo da pesquisa de mercado é testar um pouquinho a receptividade das pessoas em relação aos produtos que são os finalistas da mini empresa dos seus alunos. Depois do brainstorming de todas aquelas ideias que foram geradas, imagino que a essa altura vocês estejam com 3 ideias finalistas que passaram para a etapa de pesquisa de mercado. Para começar, então a gente sugere que vocês dividam a turma em 3 diferentes grupos para que cada um deles fique responsável por testar uma ideia. Cada grupo de Achievers vai procurar algumas pessoas e testar com elas as percepções a respeito dos produtos que eles criaram. Algumas orientações importantes para vocês passarem para eles no momento dessas perguntas. Primeiro, seria interessante que eles não saíssem sozinhos e estivessem pelo menos em dupla. Segundo, é bem importante que eles se preparem para documentar. Eles podem gravar as respostas num celular ou pelo menos anotar num caderno. Se eles quiserem, eles podem inclusive tirar algumas fotos das pessoas interagindo com o produto. E terceiro, peça para que eles tenham um protótipo ou pelo menos um desenho do produto. Isso ajuda bastante eles na hora de explicar para as pessoas como é o produto deles. Bom, e como fazer pesquisa e conduzir entrevistas não é necessariamente uma coisa muito fácil, a gente preparou também algumas dicas que vocês podem passar para os Achievers para ajudar eles nesse desafio. Vamos lá! Passo 1. A primeira coisa a fazer é super simples, se apresentar. Por exemplo, oi, eu sou o Paulo, eu estou participando do programa Mini Empresa da Junior Achievement Brasil e tenho que fazer uma pesquisa de mercado. Posso usar um pouquinho do teu tempo para te fazer umas perguntas? Passo 2. Peça para que os Achievers invistam um pouquinho de tempo para contar sobre o seu projeto para o entrevistado. Isso ajuda a quebrar o gelo e explicar um pouquinho de por que essa conversa é importante. Se eles estiverem com o protótipo ou o desenho do produto, agora é a hora de entregar isso na mão da pessoa que está sendo entrevistada. Passo 3. Agora os alunos podem perguntar para as pessoas o que elas estão achando do produto delas, perguntar se elas se imaginam usando isso ou não. Se elas responderem que sim, peça para eles contarem algumas histórias. Como seria esse uso? Com que frequência você imagina usando? Recomendaria para alguém? Algumas outras dicas importantes. Diga que eles não tenham medo de pausas e silêncios. Dê tempo para que o entrevistado processe bem a pergunta e se prepare para a resposta. Tome cuidado com algumas perguntas binárias, cuja resposta vai ser só sim ou não. Insista para que eles não sugiram respostas para suas perguntas. Por exemplo, azul é uma cor que acalma, né? Por mais simples que isso pareça, isso acaba induzindo a respostas das pessoas. E por fim, peça para que tenham cuidado com perguntas muito longas. Às vezes, quando a pergunta demora demais, o entrevistado se perde e não lembra por onde começar a responder. Passo 4. Agora que os alunos já deixaram o entrevistado um pouquinho à vontade, peça que eles também busquem por um pouco de emoções. Por exemplo, como você se sentiria utilizando o nosso produto? Nesse momento, pode ser que a resposta seja algo simples, como por exemplo, eu me sentiria bem. Os alunos, nesse momento, podem perguntar por quê. Por que você se sentiria bem utilizando o nosso produto? Esse tipo de resposta pode estimular histórias bem interessantes e, inclusive, por que não, nos ajudar a montar um plano de marketing legal depois. Passo 5. Agora os Achievers podem buscar informações bem objetivas. Você tem alguma sugestão para nos dar? Mudaria alguma coisa no nosso produto? A cor, a forma, o material, por exemplo? E claro, em especial nessa hora, mas ao longo de toda a entrevista, eles têm que estar muito abertos às críticas e usar as informações que eles vão receber nessa pergunta para melhorar o seu produto. Passo 6. E para fechar, um agradecimento. Peça que os alunos encerrem a entrevista com algum mimo, alguma coisa simples, como por exemplo um cartãozinho escrito à mão agradecendo o tempo do entrevistado. E por que não também pensar no marketing nessa hora? A gente pode, por exemplo, pedir o contato do entrevistado e dizer que ele pode ficar sabendo em primeira mão quando o produto for lançado. Bom, e depois da fase olho no olho das entrevistas, é a hora deles tabularem as respostas e extrair as informações que eles vão levar para a próxima jornada. E uma dica para vocês, voluntários. Ao longo da semana, tentem entrar em contato com os Achievers e saber como estão indo as pesquisas e as entrevistas, se eles têm alguma dúvida ou se tem alguma coisa que vocês podem ajudá-los. Isso com certeza vai fazer com que eles se sintam mais seguros nessa tarefa. Bom, era isso. As dúvidas, tanto dos Achievers quanto dos Advisors, costumam ser bem parecidas nesses momentos. Então lembrem-se que vocês têm o grupo do Facebook como uma ferramenta para ajudar vocês nessas horas e trocar ideias com outras pessoas que estão acompanhando as jornadas assim como vocês. Era isso, um abraço e boa jornada!